Meus irmãos, o estudo da lei de Deus, nono mandamento. Vamos, nessa manhã, a segunda parte. Fizemos uma introdução no domingo passado sobre a lei de Deus. Quero retomar aos irmãos, porque essa introdução, na verdade, ela traz aspectos extremamente positivos para entendermos o estudo desse mandamento. O nono mandamento é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E é mais um daqueles mandamentos que são curtinhos, que não tem razões anexas, mas, como todo mandamento do Senhor, muitos deveres que o Senhor nos incumbe nesse mandamento, e também pecados que podem ser cometidos. E lembro-me bem que iniciei dizendo aos irmãos que esse é um mandamento que o desafio é grande por causa da facilidade de pecar. Esse pecado, assim como alguns outros, que você não há nenhuma necessidade de você realizar algo para quebrar. E é um pecado que muitos deles só você e Deus sabem, porque ele evidentemente começa, como os demais pecados, começa no coração, começa na mente. Então ele tem uma facilidade muito grande da gente encobri-lo. Muito fácil quebrar o mandamento, dizer um falso testemunho, uma mentira. Muito fácil dizer uma meia-verdade. Muito fácil. Até porque nós vivemos num ambiente em que isso é muito comum. A nossa sociedade, ela não tem dificuldades em quebrar o mandamento, porque nós temos aprendido que nós nascemos em pecado. As crianças, você não precisa ensinar a criança a mentir, já desde tenra idade ela já esconde as coisas dos pais. Imagine quando estamos mais maduros, mais experimentados, em que a astúcia, a estultícia, ela também se aprimora no nosso coração, na nossa mente. Não há dificuldade. Inclusive, não há mais assim reprimendas, digo em termos da nossa cultura, por mentir. As pessoas, elas já internalizaram que a mentira é uma alternativa. A mentira, ela deve ser dita dependendo da conveniência. Então, se for conveniente, não tem problema mentir. É assim que normalmente a nossa sociedade ela lida, normalmente. Não são todos, evidentemente. Mas isso está acontecendo, irmãos, porque a lei de Deus tem sido desprezada, a lei de Deus não tem sido estudada, a lei de Deus não tem sido observada nas suas nuances, nos seus detalhes, nos seus deveres, como temos visto, nos pecados. Então, quando isso não se dá, o pecado ele corre solto, com muita facilidade. Mas nós vimos o quê? O que é que nós aprendemos na nossa primeira abordagem? Que esse mandamento diz respeito à santidade da verdade. Então, a verdade deve ser considerada sagrada porque é um atributo de Deus. Os mandamentos, eles refletem, exprimem a perfeição de Deus, o caráter perfeito de Deus. Então, por isso que a verdade ela deve ser considerada sagrada por todas as suas criaturas racionais, por todos. Nós já vimos desde o começo do ensino dos mandamentos que os mandamentos não são dados não foi dado apenas para o povo de Israel, né? Ele foi entregue no Monte Sinai por Deus, mas não foi dado somente para o povo de Israel. Ele não foi dado somente para os cristãos, já que os cristãos eles têm Javé como seu Deus e os judeus também o têm, então os mandamentos são apenas para eles, né? É assim? Não. Os mandamentos são destinados a toda a humanidade. Deus criou a todos. Todos estão debaixo do governo de Deus. Todos estão debaixo dos mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor devem ser observados. Agora, por sermos filhos de Deus, somos filhos da verdade. Vivemos num mundo da mentira, porque o mundo jaz no maligno. Nós também aprendemos isso. Está lá em 1 de João 5,19. Então, já Satanás é o príncipe deste mundo. João 14,30. Ele é o príncipe, ele quem governa, ele quem está sugestionando as pessoas.
ele vai dando às pessoas boas razões para mentir. É melhor mentir, é melhor você dizer uma meia-verdade. Com isso você vai fazer o quê? Se você disser a verdade, você pode magoar seu pai, sua mãe, você não vai ficar bem quisto no meio dos seus amigos, das suas amigas, dos seus coleguinhas. Você já percebeu que eles gostam de uma mentira, de vez em quando eles falam uma mentira, e se você falar a verdade assim para eles, né, que principalmente Deus não gosta, né, Deus não aprova essas coisas, você vai ser considerado como aquela história do patinho feio. Você vai começar a ser escanteado, as pessoas não vão querer mais estar com você, porque você vai ficar falando a verdade, enquanto os outros não têm dificuldade de falar a verdade. O mundo jaz no maligno. Então Satanás mostra, como mostrou desde o início, nós vimos a Eva, que é mais vantagem transgredir o mandamento do Senhor, que Deus não está tão certo assim em dizer que a gente não deve dizer falso testemunho, porque depende da situação. Ele vai dizer isso, ele vai sugestionar isso. Então o mundo vive nessa situação, e mais ainda, recentemente, irmãos, eu digo recentemente porque no final do século XIX surgiu uma corrente de pensamento filosófica que ele ajuda demais. Sabe qual é? A chamada pragmatismo. Ela diz o seguinte: o importante não é se algo é verdade, mas se funciona. Se ele funcionar, está bem. O valor de uma ideia está nos seus efeitos práticos, na sua utilidade, e não se aquilo é verdade. E nós citamos um exemplo bíblico, que foi o exemplo de Jeroboão. Está lembrado, irmanita? Jeroboão, lembra mais ou menos quando foi que o rei Jeroboão ele reinou em Israel? Está lembrado não? Quem é que ajuda a irmanita? Gisele vai ajudar a irmanita. Quando foi que Jeroboão começou a reinar em Israel? Mais ou menos quando? Simone, ajude Gisele, que vai ajudar a irmanita. Quando foi que Jeroboão começou a reinar? Aline, acuda Simone para acudir Gisele, para acudir irmanita. Eita, ninguém vai acudir, minha gente. Ruth, acuda Aline, que vai acudir Simone, que vai acudir Gisele, que vai ajudar a irmanita. Mas nós falamos sobre ele, não foi esse não. Esse aí, Jeroboão, foi antes, logo assim, nos primeiros reis. Vamos fazer o seguinte, vamos relembrar. Abraão, o primeiro rei de Israel eleito. Abraão, o primeiro rei de Israel eleito, ungido. Quem foi? Quem foi o primeiro rei de Israel ungido, eleito? O povo chegou para o profeta Samuel, o último juiz, e disse: nós queremos um rei igual aquele do povo ali. O mundo em volta, todo mundo tem rei, a gente não tem. Qual foi o primeiro rei que Samuel ungiu sobre Israel? Começou a monarquia. Quem foi? Hein? Saul foi? Foi Saul? Foi Davi, não? Foi Saul ou foi Davi? Quem acha que foi? Quem acha que foi Davi, levanta o braço. Eita, 3 votos. Quem acha que foi Saul, levanta o braço. Olha, irmanita ficou no meio do caminho, foi? Primeiro rei sobre Israel foi Saul. Aí Saul não fez o que era agradável aos olhos do Senhor. Aí veio Davi. Depois de Davi reinou o filho de Davi. Vamos, vai sair. Quem? Salomão. Então vamos lá. Saul, Davi, Salomão. Depois de Salomão, termina com ão. Roboão. E depois de Roboão, de novo vem ão. Opa, mas não é depois, é junto com Roboão. Vem Jeroboão. O que foi que aconteceu? Vamos relembrar, irmão. Isso aqui é importante, viu? Isso aqui é muito importante. Por quê? Não é só pela história, são pelos acontecimentos. Isso é a história da redenção do povo de Deus, por isso que ela é importante.
Roboão, o filho de Salomão, não deu ouvidos aos conselhos adequados. Ele deu ouvido aos conselhos dos companheiros dele, né? Minha mãe dizia, quando eu era pequeno, dos parceiros dele, ou seja, dos parceiros dele, né? Então, ele tinha um grupo de conselheiros que vinha desde Salomão, do seu pai, mas ele também tinha uns conselheiros jovens. Aí ele fez metade do que a Bíblia diz. Ele ouviu os conselhos, ele só não seguiu o conselho certo. Aí o que acontece? Preste bem atenção, olha, eu vou cobrar dos irmãos, viu? Eu vou cobrar. Roboão reinou depois de Salomão, e Salomão exigiu muito do povo, botou o povo para trabalhar demais. A Bíblia diz isso, irmãos. E o povo pediu a Roboão que diminuísse, ou seja, amenize aí, o ritmo está muito forte. Os irmãos sabem por quê, né? Salomão, a mente dele não era extraordinária, não parava de pensar, consequentemente, ele tinha muita coisa para fazer, queria fazer muita coisa e fez muitas coisas e tal. E quem é que fazia? Era o povo, né? Ele também estudava, escrevia, mas o pessoal não acompanhava o ritmo dele, irmãos. Era difícil acompanhar o ritmo. Então, aí o povo pediu, amenize. Aí Roboão disse, bom, eu vou pedir conselhos. O que é que eu faço? Os mais experientes, os conselheiros idosos, disseram, atenda o povo. Ouça o povo, seu pai, de fato, não é, pesou nos trabalhos. Os mais novos, pelo contrário, disseram, diga ao povo que se seu pai exigia deles, você vai exigir muito. Resultado, o reino, as 12 tribos, foram divididas. 2 tribos ficou com Roboão, que eram as tribos do sul, Judá e Benjamim, e 12 tribos ficou sob o comando de Jeroboão. 10 ficaram sob o comando de Jeroboão. Ok? Então, muito bem. O que foi que Jeroboão fez? Qual foi o exemplo que nós demos de Jeroboão? Foi que Jeroboão percebeu um perigo muito grande para o reinado dele, porque Deus tinha instituído a adoração a ele no templo, né? Antes era no tabernáculo, mas veio Salomão e construiu o templo. O templo ficava em Jerusalém. Jerusalém era dentro do território que Roboão reinava. Então ele disse, se o povo sair para ir adorar e tinha que ir pelo menos 3 vezes por ano, o povo vai, na verdade, me abandonar. Eles vão dizer, a adoração a Deus está ali, Deus abençoa onde está o templo. Se esse povo olhar para a escritura mesmo, que Moisés escreveu, eu estou frito. Vou estabelecer no meu território, ou seja, no território que eu estou governando, 2 locais para que o povo adore a Deus, Dan e Betel. Vou também estabelecer sacerdotes aqui do povo mesmo. Não precisa ser da tribo de Levi, porque os sacerdotes tinham que vir da tribo de Levi. Então ele evitou que o povo fosse a Jerusalém, manteve o controle político do seu reino e funcionou. O povo ficou no reino do norte, estabilizou o seu poder, criou uma nova estrutura religiosa e sacerdotal do seu jeito. Funcionou? Funcionou. O povo estava adorando? Estava. As 10 tribos ficaram unidas? Ficaram. Ele continuou como rei? Continuou. Então, isso, irmãos, preste bem atenção, se chama uma decisão pragmática. Ele não se preocupou se aquilo era ou não a vontade de Deus. Ele não se preocupou se aquilo se constituía ou não em idolatria, porque além de estabelecer 2 locais que não eram determinados por Deus para adoração, ele ainda fez 2 bezerros de ouro. Fez os bezerros de ouro para serem adorados. Ele não se preocupou com isso, em quebrar os mandamentos. Naquele momento funcionou. Então, irmãos, não é porque uma coisa está funcionando que a igreja deve adotar. E olhe, pode funcionar por um bom tempo, viu? Pode funcionar bem durante anos. Só que, lá na frente,
Os irmãos vão ver. Abra aí, 1 de Reis 12:30. O que é que diz aí? Ele estava preocupado se era pecado ou não? Ele não estava preocupado. A preocupação dele era se dava certo. Deu certo, ele manteve ou não manteve? Manteve, tudo funcionou. Essa, irmãos, é uma das grandes causas, vai ser uma das grandes causas da queda do Reino do Norte. A idolatria. Isso vai perdurar, não é por pouco tempo, não. Vai perdurar, vai caminhar, vai caminhar, vai caminhar. Deus é que teve misericórdia e ficou mandando os profetas para o Reino do Norte, mandando os profetas para pregar lá. Então veja, o pragmatismo é um instrumento de Satanás para ajudar o povo a mentir, ajudar o povo a fugir da verdade, a transformar a verdade, a mentira em verdade. Transformar no sentido, né, da aparência só, né, irmão? Ninguém. Por que eles vão dizer? Não, pai, pode fazer, porque está dando certo. Então, se está dando certo, olha, está dando certo, todo mundo vai ficar contente. Veja, vamos fazer, vamos experimentar, bora. Fez. Aí diz, quem foi que reclamou? Alguém reclamou? Rapaz, não vejo na Bíblia ninguém reclamando. Não vejo ninguém reclamando. Alguns reclamaram, claro, irmãos. Os verdadeiros crentes saíram. Alguns saíram. A Bíblia diz que saíram do Reino do Norte e foram buscar abrigo no Reino do Sul. Agora, normalmente, são poucos, né? São poucos. Então, mas a maioria não aceitou? Aceitou, então. Se a maioria aceitou, tá bom, né? Não tem nenhum problema. É o que eu alertei os irmãos anteriormente. Muitos disseram assim, sim, mas a igreja aceitou. Sim, mas está errado. A igreja não é a referência, irmãos. Pastor não é referência, a igreja não é referência, conselho de pastores não é referência, presbitério. A referência maior é a Escritura. Então, se tiver de acordo com a Escritura, tá bom. Mas se não tiver, tá errado. Independente se está dando certo ou não. Tem um trecho de uma música do grupo Logos que diz: até porque resultados não são o indicador verdadeiro. Diz, quem curou e o diabo expulsou, mas Jesus nunca conheceu. Isso é uma referência a um texto bíblico de Mateus capítulo. Mas, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônio, não fizemos curas, milagres. Jesus disse que não tinha feito isso? Não, disse, nunca vos. Não produziu resultado? Produziu. Eu vou abrir aqui um parênteses, irmãos. Rápido, bem rápido. Isso aí é uma base para a grande maioria das igrejas realizarem coisas contrárias ao que a Escritura diz e se justificar. Eles dizem, qual é o objetivo da igreja? Uns até acertam, né? Outros erram, mas não é pregar a palavra? É. Nós não temos que alcançar as almas? É. Aí o que é que eles fazem? Mas nós estamos conseguindo alcançar todas as almas? Não. Então a gente precisa estabelecer estratégias para isso. Aí não submete a estratégia ao critério bíblico, né? Bota em prática algo na igreja, aí começa a alcançar com a pregação um monte de gente. Ele disse, antes a igreja estava vazia, olha, agora a igreja está cheia de visitantes. Não está dando certo? Esse povo não está ouvindo? Desses que estão vindo, está vindo muito, estão. E uns estão ficando, tem muitos ficando também. Disse, então, isso aí não está certo? Por causa de quê? Do resultado. Pragmatismo. A estratégia, irmãos, para trazer as pessoas para a igreja é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Essa é a estratégia. Você prega. Ide, fazei discípulos. Quando a pessoa é tocada pela graça de Deus, ele vem. De novo, deixa eu lembrar os irmãos. Dos 10 leprosos que foram curados, quantos voltaram? Então, o pragmatismo, irmãos, é terrível. É terrível. Então, que mudanças, irmãos, precisam ocorrer nas nossas vidas para que você, de fato, ame a verdade? É o novo nascimento. Enquanto não houver um novo nascimento, por natureza, nós vamos ser inclinados a duvidar da verdade ou até mesmo negar a verdade.
Se o Espírito Santo não agir nas nossas vidas, nós não vamos dar crédito à verdade. Cristo disse, irmãos, o Evangelho de João diz a respeito de Cristo: veio para o que era seus, e vocês não receberam. A verdade veio. Cristo não é verdade. Cristo, ele disse: eu sou o caminho e a verdade. E a vida ele veio. Mas as pessoas negaram. Aqueles que se diziam filhos de quem? Ele dizia assim: sou filho de Abraão. Aí Cristo disse: vocês são filhos de Abraão, não. Vocês são filhos do diabo. Agora, preste bem atenção numa coisa importante aqui. Muito importante. O novo nascimento abre os olhos, capacita a pessoa a ver e dá valor à verdade. Agora, a santificação nos faz ter aversão à mentira e amor pela verdade no nosso cotidiano. Então, é o processo de santificação que vai nos fazendo cada vez mais abraçar a verdade e deixar Aí Paulo usa aquela expressão: despojando-vos do velho homem. Então, à medida que você vai santificando, você vai se limpando, você vai... Não, meu Deus, isso aqui, olha, eu fazia isso. Parece que é a melhor coisa, mas não é. A Bíblia diz que não é. Eu tenho que crer que isso não é. Você vai se desvencilhando disso, sabe? Tirando isso. Não vou usar. Você diz: eu aprendi, rapaz, na igreja, olha. Eu fazia isso assim, mas não tinha noção, mas eu aprendi. Se Satanás é o pai da mentira, a mentira é uma arma de Satanás. Eu estou usando uma arma de Satanás quando a Bíblia manda eu usar a armadura de Deus. Não é? Eu disse: não, rapaz, isso não está certo, não. Isso não está certo. Então, irmãos, foi de forma geral, né? Foi isso que vimos, dando uma recapitulada. Importante para iniciarmos os estudos dos deveres exigidos nesse mandamento. É a pergunta 144 do Catecismo Maior de Westminster: quais são os deveres exigidos no 9º mandamento? Lá são listados 21 deveres. Eu vou ler para os irmãos. Então a pergunta é: quais são os deveres exigidos no 9º mandamento? A resposta: os deveres exigidos no 9º mandamento são conservar e promover a verdade entre os homens e a boa reputação de nosso próximo, assim como a nossa. Manter e defender publicamente a verdade e dizê-la sincera, livre, clara e plenamente do coração. E em questões de julgamento e justiça e em todas as demais coisas, quaisquer que sejam, dizer a verdade e só a verdade. Julgar caridosamente os nossos semelhantes, amar, desejar e ter regozijo pela sua boa reputação, entristecer-nos pelas suas fraquezas e encobri-las, mostrar franco reconhecimento dos seus dotes, ou seja, dons e graças, defender sua inocência, receber prontamente boas informações a seu respeito e rejeitar as que são maldizentes, lisonjeadoras e caluniadoras. Prezar e cuidar de nossa boa reputação e defendê-la quando for necessário. Cumprir as promessas lícitas, estudar e praticar tudo que é verdadeiro, honesto, amável e de boa fama. Aqui é uma lista, né, irmão? Está assim, sistematizado, sintetizado, nesses deveres que os irmãos encontraram isso na Escritura. Então, todos esses deveres, eles nos são colocados. Aqui nós vamos ver os textos bíblicos que mostram isso, por causa da santidade da verdade. Então, veja, o primeiro deles é conservar e promover a verdade entre os homens. Vamos ver o texto bíblico. João, Efésios 4, 25. Pode ler. Então, por isso, deixando a mentira. Aqui fica claro, irmãos, fica muito claro que Deus requer dos homens que falem a verdade. Por quê? Porque a verdade é uma dívida que temos de uns para com os outros. Preste bem atenção nisso. A verdade é uma dívida. A Bíblia não diz que o resumo dos mandamentos está no amor, né? Amor a Deus e amor ao próximo. Então, amar o próximo não significa enganar, evidentemente, o próximo, né? Amar o próximo não é faltar com a verdade para com o próximo. Então, nós precisamos compreender isso, no dever de falar a verdade, tanto no que diz respeito aos assuntos comuns no cotidiano, né? Como em todos os demais, no comércio, nos negócios, todas as coisas relativas a Deus. Às vezes a pessoa também, o coração é enganoso, né? Você diz assim: não,
Assim, as coisas menorzinhas o cara pode, né, mentir, só não pode em coisa grande, né? Porque coisa grande assim pode até chegar a pessoa a morrer, né? Então isso aí o cara não pode mentir de jeito nenhum. Mas nas coisas menores, às vezes não tem nenhum problema. Esse é o coração da gente que diz, como eu disse, é a cultura que a gente está envolvida, diz isso. Mas não é o que a Escritura diz, não. Se somos membros do corpo de Cristo, temos motivo duplo para falar a verdade para com o nosso irmão. Porque você pode dizer assim, ó, por isso, deixando a mentira, aqui o versículo que nós lemos, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Você pode dizer, mas esse texto aí não está direcionado a quem faz parte da igreja? Claro, somos membros uns dos outros. Só que isso nos dá a responsabilidade de falar a verdade com o irmão e não falar com o outro? Não, né? Se eu tenho um duplo motivo para falar a verdade com o meu irmão, para com qualquer outra pessoa, eu tenho a responsabilidade de testemunho, de viver na verdade, de dar o exemplo da verdade, não é? E as pessoas são o quê? Foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Então, como nós dissemos anteriormente, qual é a situação mais comum da gente faltar com a verdade? É aquelas situações situações embaraçosas, constrangimentos. Às vezes a gente quer esconder nossos verdadeiros sentimentos. Você diz, não, isso aqui pertence só a mim, então diz qualquer coisa. E a pessoa diz, não, eu disser aqui, ela vai se dar por satisfeita e pronto, vou ficar aqui com uma coisa que é para mim mesmo. Então, novamente, né, eu lembro que a gente tem que entender que a mentira é uma arma de Satanás. É danosa para nós e danosa para a sociedade. Sabe por que ela é muito danosa para nós? Porque quando você usa e dá certo, é o pragmatismo. Usou, pronto, a pessoa ficou satisfeita com aquilo, qual é a sua tendência de que aquilo funciona? Então, você começa a se prover, né? Você diz, então eu posso usar mais vezes. E você começa a usar. Observe aí, pegue no boletim a reflexão, uma das reflexões. A segunda reflexão que tem no boletim, o que é que ela diz? Uma mentira só, ela não se sustenta, ela precisa de outra. A gente tem que lembrar isso. Isso é difícil você ficar só numa mentira. Porque para justificar uma mentira, tem que ter outra. Porque é mentira, não é verdade? E assim sucessivamente. Né? Conhece esse autor aí, João, que disse isso? Foi? Não, foi. Quem foi? Quem é esse que disse? Não foi John Jason Owen, não? Eu li a segunda reflexão. A irmã leu, não. Eu ouvi falando já. Eu botei de propósito. John Owen, irmãos. Então, o que é que acontece? A gente vai usando essa arma é boa. Por quê? Porque ela livra a gente de constrangimento, e algumas pessoas vão acreditar, algumas vão ficar assim na dúvida, mas como ela não vai saber direito como, vai deixar para lá e a gente vai usar porque ela funciona. O mundo usa, algumas vezes acontece de você estar mentindo, a pessoa sabe que está mentindo, não, deixa para lá. Uma mentirinha besta. A grande questão, irmãos, é que precisamos crer que, como somos filhos da verdade, Deus vai nos dar sabedoria para, em situações difíceis, embaraçosas, nós falarmos a verdade e glorificarmos o seu nome. Nós precisamos crer nisso, né? Viver na verdade e rogar a Deus isso. Eu já disse, não é fácil, porque para sair de situação difícil, complicada, uma das melhores, não é a melhor opção, corrigindo, uma das soluções que estão mais disponíveis é a mentira. Está disponível ali, está fácil. Você pega, é aquele negócio, vai resolver agora. E depois? Não, depois a gente vê. Isso é muito comum da nossa cultura. Depois a gente vê. O importante é a gente resolver, usando uma expressão bem atual, a gente tem que resolver esse BO agora. Depois aí a gente... Isso não significa dizer, irmãos, que fazer isso, né, resolver problemas imediatos e depois pensar em problemas mais complexos, não quer dizer isso, não.
Quer dizer assim, você, para resolver um problema, usar uma mentira e achar que isso daqui vai estar certo e lá na frente não vai ter muito problema, não. Aí você vai precisar de outra, que vai precisar de outra, que vai... Um abismo. Eu vou dizer novamente, irmãos, é um exercício, é um processo. Por quê? Porque está ligado à santificação. A santificação é um processo na nossa vida. É a gente ir limpando, é a gente ir corrigindo problemas na nossa vida, né? Que não dizem respeito, que não estão em conformidade com a verdade da palavra de Deus, com a palavra de Deus. E a santificação, ela deve ocorrer o tempo todo na vida da gente, até a vinda de Cristo. Por isso que em Hebreus diz, seguir a paz e a santificação. É seguir, sem a qual ninguém... Quem não segue a santificação, nunca vai ver o Senhor. Quem acha que chegou num ponto de santidade e pode parar e ali já alcançou a média, né? Acontecia muito isso. Quando eu estudava, né? Principalmente nos últimos anos, aí a gente estudava numa escola técnica, era muito exigente, muitas matérias para estudar. Tem hora que você tinha que escolher assim, em qual você tinha que se dedicar mais, né? Aí o que é que você fazia? Normalmente, se você dava o gás nos primeiros semestres para ir melhorando as notas, porque você sabia que no início do semestre, porque quando chegava mais lá para frente a coisa ia apertar, aí você começava a tirar nota boa. A média na minha época era 7. Não sei como é que está hoje em dia, mas a minha era 7. Abaixo de 7 a gente fazia, como era o nomezinho que tinha? Recuperação. Fazia recuperação. E na escola que eu estudava eram 3 notas. Normalmente cada disciplina eram 3 notas. Então você tinha um objetivo de fazer 21 pontos no final, né? 3 vezes 7, 21, pronto. Se você alcançasse a média, tinha disciplina, alcançou a média, o cara ficava, olha, sossegado, não estou preocupado não. Alcançou a média, estou sossegado. Irmãos, esse conceito ele não pode vir aqui para a vida cristã não, porque quando você acha que alcançou a média da santificação, tem alguma coisa errada, você vai cair. Não pode acontecer isso, tá? A gente não pode, né, transferir determinadas estratégias que a gente tinha lá fora para o processo. Porque o que é que a Bíblia diz? Seguir a santificação. Então você tem que persistir na santificação. A gente costuma dizer, né, que a vida cristã é o quê? É uma maratona, né? É uma carreira, Paulo fala, né? Seguir a carreira e tal. Prossigo para o alvo. Os irmãos sabem que aqui dali ele estava pensando num atleta, né, que estava correndo, que não ia se distrair com as coisas de lado, ele ia correr para frente. Então o negócio é começar a carreira e terminar a carreira olhando para frente, né? Se você parar, você não alcança o alvo, evidentemente. Algumas vezes a gente diz também que a caminhada cristã é como você esteja subindo uma ladeira de bicicleta, né? Os irmãos sabem que se você estiver subindo uma ladeira de bicicleta, se você parar, cai, né? Ou cai, você sai se arrastando até. Então, esse processo, então a santificação, você vai ali pedalando e pedalando, pedalando e subindo. Você vai cair em alguns pecados, vai. Depois o que é que você vai fazer? Se levantar e continuar. Você vai continuar. Então, isso diz muito respeito com relação a este mandamento. Ele tem que ser trabalhado na vida da gente. Nós temos que parar de dizer, não, Senhor, isso aqui não dá, me dê graça aqui. Eu tenho situações complicadas, difíceis de lidar, seja em casa, né, no dia a dia, seja lidando com a casa mais próxima, irmãos, irmãs, pais, filhos, esposo, esposa, seja no trabalho, seja onde for, me dá a graça de compreender que a ferramenta que eu preciso usar é a verdade. É por isso, irmãos, que quanto mais a gente estuda o mandamento, mais a gente vê que a gente só tem como viver pela graça. Tem que ser pela fé. Senão, se você olhar assim, diz, como é que você vai viver num mundo desse? Eu não tenho condições de viver. Não tem, irmão. Se não for pela graça, você não tem.
E aí é que a gente vai ficando cada vez mais dependente de Deus. Não adianta você querer fazer força para você mesmo resolver. Você não vai. E se você não viver nessa perspectiva, você não está vivendo na perspectiva cristã bíblica, você está vivendo em outra. Você está vivendo num universo paralelo. Mas não é no cristão. Não é o caminho, é outro caminho. Tem um mais largo. Só tem 2, não tem 3, não tem uma terceira via, uma quarta via, não tem. Não, isso, meio termo assim, ó, nem tanta terra, nem tanto ao mar, nem tanto à esquerda no centro, não tem. O mandamento, o estudo do mandamento nos leva a compreender isso, que o nosso coração vai tentando dizer para a gente que não é bem assim, mas é como a Escritura diz. E a gente vai procurando viver a verdade, glorificando a Deus. Bom, os irmãos sabem, a consequência de viver a verdade no mundo da mentira, você vai pagar o preço. Por isso que não é fácil ser cristão. Não é. Ser cristão verdadeiro não é fácil. Vamos ver mais um, tá? Mais um, a gente encerra esse estudo. Nós vimos primeiro, o nosso dever é conservar e promover a verdade entre os homens, né? A Bíblia diz, por isso, deixando a mentira. Eu queria, por que é que Paulo diz deixando a mentira, irmão? Porque o natural da gente a gente vivia, antes de conhecer a graça de Deus, vivia na mentira, falando a mentira, sem ter peso nenhum. Falavam a mentira, mas isso não pesava tanto. Isso não é verdade? Não pesava tanto. A consciência acusava, mas não acusava tanto. Sim, João. Pronto, muito bem. Quem vai dizer? Tenho certeza que Spurgeon disse, é a Escritura. Aí ela deixa, por quê? Porque ela não é a luz. Aí ela vai dizer, isso é um pecadão. Você está achando que é coisa pequena, mas não é. Então Paulo diz, por isso, deixando a mentira. Isso que é isso, Paulo? Isso é, meu filho, antes da graça, não tem jeito. O pecado, a mentira não te incomodava tanto. Não vou dizer que você não sabia o que não era mentira, ou que você não achava ruim. Você já não queria dizer isso, não. Realmente não queria. Foi o jeito. Você diz isso e acalma a sua consciência. Aí o cristão, na santificação, aquilo fica tome na consciência. Até você se arrepender. Pedir perdão a Deus. Corrigir o erro. Então é isso. Por isso que eles deixe. A primeira coisa que eu tenho que fazer é deixar. Depois eu tenho que me deleitar com a verdade. Desfrutar, entender que viver na verdade é a melhor coisa. Aí que eu estou dizendo, aí é um processo. E como tudo é uma luta, né? É um processo com luta. Porque à medida que você vai vencendo umas barreiras, pode ter certeza que outras vêm. Vêm umas, outras vêm. E aí você vai adiante. Então, promover a verdade entre os homens. Segundo, isso aqui é muito, muito interessante. Dá muito estudo, né? Conservar e promover a boa reputação de nosso próximo, assim como a nossa. Olha que coisa interessante. Isso tem a ver com esse mandamento? Tem. Conservar e promover a boa reputação de nosso próximo, assim como a nossa. Vamos abrir aí, todos os irmãos, vamos abrir. Terceira epístola de João 12. Terceira epístola de João 12. Voluntariamente, a Alicia vai ler. Eu vi que ela levantou a mão no coração. Olha só, Demétrio tinha um bom testemunho de todos, né? Inclusive, claro, do apóstolo João, que faz questão de deixar isso muito claro. Era conhecido por ser um crente verdadeiro, né? Um crente fiel. E João faz o quê? Promove a boa reputação dele. Então, olha, irmãos, olha que coisa interessante. O que é interessante? Porque os irmãos vão ver que é contrário à nossa natureza. A Bíblia nos leva a promover a boa reputação do próximo e a não falar mal do próximo. A Bíblia diz, manda a gente bem dizer e não mal dizer. Isso é um exercício, porque é fácil a gente mal dizer. É fácil. A gente tem que ter muito cuidado. Uma coisa é você descrever uma situação,
ter que falar sobre uma atitude, etc. e tal. Outra coisa é você, de graça, dar má reputação sobre. A gente tem que trabalhar isso nas nossas vidas. Esse mandamento nos leva a isso, trabalhar isso nas nossas vidas. Sim. Então, mas aí é o seguinte, aí é como se alguém tivesse solicitando uma informação, né? Aí você não vai dizer a mentira, você vai dizer a verdade. O que você não pode é estar assim no outro, mas sem ter nem para quê, né? Você passa uma criatura e diz, aquilo é uma... Já pecou. Que a pessoa passou, ninguém perguntou nada, ninguém fez nada. Ele não disse nem um bom dia, não disse nada com você. Você gratuitamente já maldisse. Se você tiver que dizer alguma coisa, bem diga, e não mal diga. Pastores, isso é a Bíblia. Porque a tendência nossa é fazer isso. Agora, se é numa situação como essa, numa de contratação, não é? de referência, informação, você tem que dizer a verdade. Aí você diz, olha, aconteceu assim, assim e assim. Eu vou dar, assim, diga, Zaqueu. Isso aí é forte. É por isso que eu estou dizendo que a palavra de Deus, irmãos, ela vai profundo na gente. A palavra de Deus pega na medula, exatamente. E é por isso que é tão importante a gente estudar a Escritura, porque você não vai conhecer quem é você mesmo se você não estudar a Escritura. Você não vai conhecer, você não vai saber quem você é. E muitas vezes, quando a gente, preste bem atenção nisso, muitas vezes, quando a gente mesmo estuda e tal, e não é por si mesmo disciplinado, a nossa confissão diz, Deus nos deixa cair em determinado pecado, para nós conhecermos a nós mesmos, como nós estamos, como está o nosso coração. Deus permite, pessoal, olha, você ouviu a palavra, você ouviu a Escritura, você foi orientado, tal, teve estudo assim, mas você não percebeu que estava nessa situação. Aí o que é que Deus faz? Pronto, eu vou deixar você cair nessa situação, aí você vai entender seu coração. Vou botar o caso extremo que a gente coloca aqui, o filho pródigo. Olha, meu filho, está aqui, meu filho, as coisas, mas o pai, é isso mesmo que você quer, isso aqui não está errado, não. A pessoa fica cego. Acontece muito isso. Você não enxerga, você não está vendo, você não compreende. Muitas vezes as pessoas dizem, ou eu digo isso com um pai para com um filho, porque normalmente acontece, né? A mãe e tal, que conhece bem, diz, olha, meu filho, isso aqui, tal, tal. Não, pode ficar tranquilo, não sei o quê. Pode mesmo, pode. Aí quando vai, olha, você não tinha noção não, mas eu quis lhe mostrar, eu quis lhe advertir. Deus, como um pai, faz isso. Como é que aquele filho, aquele menino, compreendeu a situação, como é que ele estava? Deus, né, deixou que ele... Isso é uma parábola, evidentemente, mas os irmãos sabem que isso acontece. A parábola reflete a situação. Você não tem noção como é que está seu orgulho. O orgulho é um negócio importante. O que é que você faz? Deus vai e bota numa situação para você ser humilhado. Que você muitas vezes não teve misericórdia do outro. Olha, era para você usar de misericórdia. Você entrou com juízo. Tá bom, meu filho, vou botar você numa situação que você vai pedir misericórdia. Para quando for da próxima, você ter misericórdia dos outros. Isso é muito comum, irmãos. Deus faz muito isso. Diga. Eu lembro bem, foram reflexões, são reflexões importantíssimas essas de Jeremias Burroughs, né? Eu lembro bem disso e das outras, né, que foram uma sequência de mostrar a questão do egoísmo, né, das ações egoístas. Então, por isso que a gente fala que é o seguinte, Deus vai julgar o quê, irmãos? A motivação, o que está no coração. Não é só a questão externa. Por exemplo, se você, voltando ao que o irmão colocou, se você, mesmo falando a verdade, mas você disse aquilo não pela verdade em si, mas pela ira, por qualquer outro sentimento, aquilo Deus vai levar em conta. E aquilo não vai ser proveitoso. Isso vai ser proveitoso quando for de forma a glorificar a Deus. Aí, novamente, a gente vê
o quanto nós precisamos estar buscando na Escritura, buscando a Deus, viver uma vida, porque Deus não adianta, que Deus conhece o coração. Você pode ser aprovado por quem está, todo mundo que está à sua volta, mas Deus não vai aprovar. Lembra do que nós lemos em 1 Timóteo 5, agora na devoção? Tem coisas que, tem situações, tem pecados que, num primeiro momento, não vai aparecer, depois ele vai. Fique tranquilo, Timóteo, Paulo está dizendo. Essas coisas aí, entendeu? Essas situações. Não, ela agiu falando, ele disse a verdade, tá? Deus disse, depois eu vou mostrar se isso foi dito pela verdade ou se foi por ira. Então, concluindo, nós precisamos conservar e promover a boa reputação do nosso próximo, assim como a nossa. Aí tem uma questão, como preservar a nossa boa reputação sem se exaltar? Porque a tendência da gente a Bíblia diz que nossa tendência é tocar trombeta. Exatamente. A nossa tendência é tocar trombeta. O que é tocar trombeta? Você lembra, João, essa expressão? Exatamente. Quando naquela época tocava trombeta, você chamava a atenção de todo mundo. A trombeta era tocada, todo mundo. Então, tocar trombeta é isso, é você fazer alguma coisa e espalhar, e dizer para todo mundo. Aí, Provérbios 27, 2 diz: seja outro o que te louvem, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Uma ótima forma prática para a gente finalizar de conservar a nossa boa reputação. Faça suas obrigações com excelência e discrição. Ajude o próximo toda vez que puder, sem buscar o aplauso ou o reconhecimento. Deixe que os resultados falem, ou seja, é fazer o que estiver ao seu alcance, da melhor maneira, buscando a glória de Deus em primeiro lugar. Melhor maneira, se você preservar a sua boa. Vamos parar, irmãos, por aqui. Vimos, os dois primeiros deveres, tá? Porque demos uma ênfase na parte introdutória, importante para a gente entender o restante desses deveres e vermos como, quanto mais a gente estuda a lei de Deus, mais a gente vê o quanto nós necessitamos estar debaixo da ação divina, do agir de Deus, na dependência de Deus, porque isso é o que Deus requer de nós. A gente precisa entender que isso é o que Deus requer de nós, e a gente vai fazer isso pela sua graça, porque você vai olhar para você mesmo e vai dizer, não tem condições. Aí você vai fazer pela sua graça, pedindo a Deus força, fé, exercitar a fé nesse momento, e a gente vai glorificar a Deus. Aí isso nos ajuda a ir lá para baixo, ficar no lugar que nós devemos, porque toda vez que a gente vai para cá, isso acontece. Então, como eu disse aos irmãos, Deus nos coloca em situações para mostrarmos quem realmente, muitas vezes, nós somos e em que situação nós estamos. Ele nos coloca nas dificuldades, nos passar por apertos e para nós buscarmos mais ainda sua dependência. Que às vezes a gente fica, tem a tendência de ficar muito na confiança na carne, na nossa condição, naquela condição que nós estamos naquele momento. Mas a sua lei nos ajuda a fazer isso. Nos ajuda a fazer. Lembra o que aconteceu com Amã? Amã queria destruir Mordecai, e ele estava com o seu conceito lá em cima, Aí Deus botou ele numa situação em que ele teria que honrar Mordecai. Antes de ir para a forca, ele saiu puxando um cavalo em praça pública, colocou ele numa situação de humilhação, enquanto ele queria estar numa situação de exaltação. Deus inverteu os papéis. Lembra que o rei disse assim: ô Amã, o que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? Aí ele disse: só pode ser, então pegue, vista ele com a roupa do rei, bote no cavalo do rei, e alguém saia nas praças aí,
dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Pronto, ele disse: ótimo, pegue o cavalo, bote Mordecai em cima e saia dizendo isso. Ele não ia falar. Aí ele disse: agora eu vou carregar, né? Vou dar o gás todinho. Pois bem, irmãos, que Deus nos ajude, né, a viver na verdade. Vamos ficar de pé e vamos orar.